Já dizia Manuel de Barros, poesia é voar fora da asa. Vamos voar para o universo poético, absorvendo detalhes essenciais para o exercício da poesia. A poesia está presente em diferentes conteúdos, na pintura, na fotografia, nos livros, entre outras coisas. O poema é uma forma de poesia, escrita e organizada em versos. A poesia é o conteúdo e o poema é o formato. O bom poeta desenvolve o hábito de ler poesias. Escreve seguindo sua intuição, sem preocupações, tendo a liberdade de se expressar sem se prender a regras. Valoriza a sonoridade das palavras, como neste poema O Trem de Ferro, assim como a figura de linguagem, metáfora. É importante ter em mãos dicionários de rima, dicionários de sinônimos e dicionários comuns. Leia o seu poema em voz alta, observando a sua musicalidade. Evite as rimas pobres e tenha sempre em mente a mensagem que você quer passar. O ritmo é uma característica essencial do poema, pois lhe confere sonoridade. Métrica, ritmo e rima são recursos do poema. A versificação é a técnica da escrita. Os versos são classificados de acordo com as sílabas, números e posição. Essa divisão de sílabas poéticas é chamada escansão e é feita pela sonoridade do verso, seguindo algumas regras. Na métrica, escandir um verso significa medi-lo. As sílabas são separadas de acordo com a intensidade com que são pronunciadas. A contagem encerra sempre na última sílaba tônica. Se uma palavra terminar com uma vogal, ela pode se unir com a próxima palavra que também inicie com vogal ou H que não tem som. Atente-se aos exemplos. Aqui temos a fusão de sons vocálicos. Neste, a união do hiato em uma só sílaba. E aqui a divisão do ditongo. Hiato é o contrário da elisão. Observe no exemplo abaixo. Também podemos suprimir a vogal no início de uma palavra ou no fim da palavra. Também podemos fazer isso no meio da palavra. Observem. Tudo isso você aprende com a prática. Nos poemas de versos tradicionais, os versos têm o mesmo número de sílabas. Já os de versos livres não têm o mesmo número de sílabas ou não têm o mesmo ritmo. Observem os exemplos. Os versos são classificados de acordo com a quantidade de sílabas. As estrofes de acordo com o número de versos. A estrofe pode ser composta ou simples, como neste exemplo que vocês estão vendo. Rimas
são as semelhanças de sons entre as palavras. Elas podem estar presentes ou não no poema. Os versos sem rimas são chamados de brancos ou soltos. Céu e véu são rimas pobres porque pertencem à mesma classe gramatical. Gente quente, ricas, por pertencerem a classes diferentes. Íngreme e síngreme, raras, por serem incomuns. Mundo fundo, fonética perfeita pela repetição de som consonantal e vocálico. Garota boca, imperfeita pela repetição apenas de som vocálicos. Ou quando tem repetição de som consonantal, como nos exemplos aqui deixados. As rimas agudas entre palavras oxítonas, papel, chapéu, graves entre palavras paroxítonas, deserto, aberto, esdrúxulas entre palavras proparoxítonas, médica, cética. A posição do verso é interna quando a rima está no interior do verso, bela, amarela, e externa quando for no final do verso, canto, pranto. Na posição da estrofe, as rimas podem ser alternadas. Observem neste exemplo do poema de Cecília Meirelles. O mesmo acontece no poema de Álvares de Azevedo. As rimas também podem ser emparelhadas. Observem A, B, B. Destaquei as rimas para melhor visualização. Há diferentes possibilidades de organização das rimas de um poema. Ainda ela pode ser intercaladas. A, B, B, A, como no exemplo aqui mostrado. No soneto de fidelidade, as rimas também são intercaladas. Na posição das estrofes, as rimas também podem ser encadeadas. Observem aqui neste exemplo. Além de encadeadas, elas podem ser mistas, como neste exemplo. Ainda podem ser versos brancos ou soltos, ou seja, sem rimas. Como vocês puderam observar, não existe um jeito único de organizar as rimas de um poema. Porém, há poemas que têm forma fixa, ou seja, uma regra determinada quanto à combinação de versos, rimas ou estrofes. Coloquei aqui 3 exemplos: a trova, o haikai e o soneto. Existem outros. Estes poemas têm que seguir as regras específicas. O soneto é formado de 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Podemos dizer que a poesia utiliza recursos especiais para expressar significado, e o poema é um tipo de texto que constitui o gênero poesia. E agora, você consegue explicar o que é poema?